Olá, queridos irmãos, um bom dia a todos. Eu me chamo Júnior, estou aqui com o meu irmão José. Somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Dê um olá aí, José Pérez. Olá, bom dia. Somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Aracaju, distrito Santos Dumont, lá no Alto da Jaqueira. E nós viemos trazer para vocês aqui um conteúdo muito interessante que aborda aí o testemunho. Nós temos vários relatos na Bíblia que falam sobre alguns testemunhos e testemunhos que nós devemos seguir e os que não devemos seguir. Então, através desse tema muito instigante, vamos dizer assim, eu decidi formular aqui algumas questões para que a gente possa abordar esse tema. Eu trouxe alguns conceitos, eu trouxe aqui alguns exemplos da palavra de Deus, alguns testemunhos que vêm da palavra de Deus, e nós iremos também passar aqui o testemunho do nosso irmão José, testemunho de vida muito grandioso. Vocês vão ficar impressionados com o testemunho desse rapaz. Vamos começar. Primeiramente vamos orar, falar com o nosso Pai Celestial, para que Ele venha nos guiar durante toda essa programaçãozinha aqui que iremos fazer. Amém? Faça aí, José, uma oração. Que é de Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por vencer com vida, com saúde. Amém. Por estar mais uma vez aqui com o meu irmão Júnior. Amém. Por eu dar esse testemunho vivo, Pai, a todos que futuramente vão compartilhar esse vídeo. Amém. Nos abençoa, nos dá capacidade e nos perdoa todo o nosso pecado, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Queridos, o que é testemunho? Pelo significado bíblico, testemunho é a declaração ou depoimento de alguém comprovando totalmente alguma coisa. A testemunha cristã dá sinais ou evidências da sua experiência pessoal, vivenciada pela fé em Cristo. De modo geral, o testemunho cristão é o relato da vida ou da conversão da pessoa que confessa crer em Jesus Cristo. A fé e arrependimento de pecados, como os maus hábitos, falhas de caráter, vícios e entre outros, livramentos, curas de dores físicas e emocionais, respostas e pedidos de oração, são algumas das mudanças que o Senhor faz ao longo da vida com Ele. A conversão para Deus estabelece uma novidade de vida tal que não deve passar desapercebida, precisa ser comunicada. Nós sabemos bem, né, José, que quando a gente vive alguma coisa e com o tempo Cristo vai moldando, né, a nossa vida, vai modificando, vai nos tornando uma nova pessoa, nós sabemos que tudo que a gente viveu no passado serve como testemunho para as pessoas que podem estar vivendo a mesma coisa, né? É verdade. Então são, como aqui mesmo no texto fala aqui, são livramentos, mau hábitos que a gente tinha, que deve ser abandonado agora, também é um testemunho, falhas de caráter, né, curas de dores físicas e emocionais, respostas a pedidos que nós fazemos. Quantas orações nós não fazemos, né, pedindo a Deus várias curas, várias bênçãos em relação a tudo da nossa vida, né? E o Senhor, ali sendo misericordioso, Ele sempre nos concede. Queridos, nós iremos aprender também aqui como testemunhar a fé. Como nós podemos testemunhar a fé? O único ponto crucial do testemunho de uma fé é falando, levando para as pessoas, contando para as pessoas o que já houve em nossas vidas, para que elas possam ficar impactadas, para que elas possam ver a transformação que Cristo faz em nossas vidas. Testemunho falando daquilo que Jesus Cristo fez em sua vida e como o seu amor lhe afetou. O testemunho é importante porque o mundo precisa conhecer a verdade, quem é Jesus e o que Ele fez. Devemos sempre estar testemunhando de todas as coisas que foram mudadas em nossas vidas. Somente Cristo tem o poder de fazer isso. E vamos, para a gente não ficar somente com palavras, vamos ver aqui alguns textos bíblicos que nos mostram como devemos testemunhar. Primeiro texto, Provérbios 19:9, nos mostra como testemunhar com verdade. Diz assim: diga somente a realidade,
tenha cuidado para não dar testemunho falso. Nós vemos aí, eu mesmo particularmente já ouvi muitas pessoas chegar e falar: eu sobrevivi de 300 tiros, entre aspas, né? Sobrevivi a 30 tiros, 40 tiros e estou aqui vivo. Não estou dizendo que não tenha sido verdade, mas há muitas pessoas que exageram, fazendo assim com que o testemunho se torne falso, né? Infelizmente eu não gosto de citar nomes, mas tem um testemunho mesmo que eu não creio se realmente aconteceu ou não, mas de uma pessoa falar que tomou mais de 30 tiros, morreu, passou 2 dias dentro do necrotério e depois ressuscitou. Muitas pessoas aí devem já ter ouvido esse testemunho, mas também em relação a esse mesmo testemunho eu já ouvi outras coisas que entravam em contradição com esse mesmo testemunho. Então, quando você dá um testemunho verdadeiro, né, como está dizendo aqui Provérbios, que nós devemos falar somente a verdade, não existe contradição. E não compartilhando sua palavra aí, irmão. Compartilhando sua palavra que o testemunho ele tem que ser relatado verdadeiramente, porque Deus é verdadeiro, Deus não é falso. Exatamente. Entendeu? E a gente tem que contar o que Deus fez na nossa vida. É isso mesmo. Você não vai contar uma coisa que Deus não fez na sua vida, você vai estar inventando história com o nome de Deus. Falso testemunho. É o falso testemunho, Deus não aprova isso. Mais um texto bíblico que fala sobre o testemunho é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Ele nos diz que nós devemos testemunhar com o poder e orientação do Espírito Santo. Sem a orientação do Espírito Santo, a gente se exalta. A gente às vezes tem um testemunho bonito, mas acaba se exaltando porque aconteceu tudo aquilo ali na nossa vida. E tanto se exalta nessa parte, né, irmão, como muitos levam seu testemunho para poder se achar que é um rei. Exatamente. Não, você tem que mostrar seu testemunho como Deus lhe libertou, para que aquela pessoa veja em você realmente o que Deus fez. Isso, exatamente. A gente deve sempre mostrar o que Cristo, né? O que Cristo fez em nossas vidas. Exatamente. Não que nós, quem somos nós sem Deus. É verdade. E o texto ele diz assim, Atos dos Apóstolos 1:8. Busque a sabedoria de Deus para testemunhar por onde você for. Deus ele basicamente diz assim, olha, por onde você andar e você for testemunhar, primeiro ore, busque direção, peça ao Espírito Santo que ponha palavras certas na sua boca, que você conte somente a verdade. Porque muitas das vezes a gente pode dar um testemunho falso para uma pessoa, mas a gente bem sabe que as pessoas do mundo, elas não dizendo que são espiãs ou algo do tipo, mas elas nos vigiam, elas estão atentas a tudo que o cristão faz. Então se você dá um testemunho falso, pode ser que uma pessoa já tenha ouvido, aí pega você praticando uma coisa que não tem nada a ver com o que você já havia falado. Principalmente na região que você mora, você é vigiado todo o tempo. É, exatamente. Ali a pessoa já sabia como você era antes de conhecer a Cristo e via realmente o que você fazia. E quando você passa a conhecer a Cristo, a pessoa está lhe filmando do mesmo jeito, está lhe vigiando do mesmo jeito. Então viu a sua mudança. Então, se você falar um testemunho para que engrandeça você mesmo e não engrandeça a Deus, aquele pessoal do bairro vai desmentir você toda hora. Rapaz, é verdade. Porque ele sabe quem é você. E muitas das vezes a gente pensa assim, né? Não, eu moro naquela área ali, mas eu estou em outra distante e vou falar o que eu quiser, que ninguém vai saber. Aí é onde se engana. Não se engana, José, é verdade. Porque em todo canto que a gente anda, a gente tem sempre pessoas que nos estão vigiando. É verdade. Primeiramente a gente tem que ter com Deus. Todos os filhos e fiéis a Deus têm que ser primeiramente fiel a Deus. Exatamente. Não pode mentir, não pode levar mentiras nem isso, porque a mentira é coisa de Satanás. Até porque, exatamente, o pai da mentira e do engano é Satanás. Então eu vou estar fazendo o quê? Eu tenho que agradecer a quem? Ao Deus que me salvou, exatamente. Ao que me deu a vida e que hoje está me dando. Não devemos fazer a mesma coisa que o rei Ezequias fez. Não. O rei Ezequias ali, ele teve de tudo para poder testemunhar da maravilha que Deus fez na vida dele, né? Ele testemunhou de quem? Testemunhou dos bens que ele tinha, que ele achou que ele tinha conseguido por mérito próprio. E a gente às vezes se engana. E qual foi o fim? O fim dele, felizmente, graças a Deus, a Bíblia relata que ele se arrependeu, né? Mas ele poderia ter... Teve a consequência, né? Teve algumas consequências, exatamente. Ele morreu, né? E perdeu o reinado através do filho dele, ou foi do neto, se eu não me engano. Mais um ponto aqui,
que está tanto em Isaías como lá em Atos, Isaías 62:6 e Atos 4:20, que é testemunho sem cessar. O que é testemunhar sem cessar? Quando você tiver, toda vez que você tiver a oportunidade, você contar o seu testemunho. Em qualquer lugar que você esteja, você tem que contar o seu testemunho, para que as pessoas possam se impactar, como eu já havia dito, né? Poxa, olha, José, ele fazia isso e aquilo outro, e hoje, graças a Deus, se libertou. E por onde você passar, que nem José mesmo disse, né? No bairro onde você mora, as pessoas, elas vão ver a diferença, vão ver a sua transformação. Hoje eu já ouvi e vi pessoalmente, inclusive meu próprio irmão, Carlos André. Ele chegou para mim uma vez, eu chamava ele para ir para a igreja, porque ele viu que eu vivia o que eu pai, já fiz na minha família. Toda a destruição que eu conseguia fazer, né? Quando estava no álcool. Então ele chegou para mim, depois que eu servi ao Senhor, possível até hoje, com o nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E ele chegou para mim e disse: meu irmão, eu me espelho em você. Eu disse: não, você está errado. Nunca faça isso na sua vida. Você nunca deve se espelhar em um homem. E se espelhe em Deus. Amém. Porque é Ele quem vai quebrar. Sabe por que eu estou aqui hoje? É porque eu me espelhei em Cristo. Foi Ele que me levantou, que me trouxe até aqui. Então eu jamais quero que você ou outra pessoa chegue para mim, eu me espelho em você, nem não, irmão. Eu sou falho, pecador que nem vocês. Exatamente, é isso mesmo, Zé. A gente nunca deve se espelhar em outro ser humano, é pecador como a gente deve se espelhar em Cristo. Paulo, eu acho muito interessante, sabe, José, a história de Paulo, porque Paulo, ele foi um homem de autoridade. Não tem um homem na Bíblia, claro, tirando Cristo, que tivesse a autoridade para dizer: olha, seja meus imitadores. Por que ele falou aquilo? Ele falou aquilo porque ele imitava Cristo. Como o próprio mesmo fala, né? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Depois que Paulo partiu para o Evangelho de Cristo, você vê que ele não falhou mais. Não falhou mais. E Paulo era um rapaz estudado. Tá? Pelo que a gente conhece da palavra de Deus, ele no tempo da gente era para ser um advogado. Exato. Ele entrou na palavra e foi firme, sabendo que o que ia acontecer com ele, mas não desistiu. E você negou Cristo. E a gente pode ver que, pronto, basicamente o livro de Atos e o de Romanos relata vários testemunhos de Paulo. Muitos. Vários. Olha, Paulo, ele foi um homem que ele tinha autoridade para poder dar conselho a muitas pessoas pelo fato dele ter vivido muita coisa. Exatamente. Depois de Cristo, ele foi apedrejado, foi jogado de um monte, foi de um precipício, né? Sofreu naufrágio. Tentaram, rapaz, o homem sofreu. Mas mesmo com todo esse sofrimento, foi ele abandonou Cristo? Não, foi fiel, exatamente. Entendeu? É isso que nós temos que fazer. Olha, mais um testemunho muito importante que nós devemos dar, que está descrito lá em Marcos 5,19, que fala sobre assim: testemunho no lar. Testemunho no lar. O que isso quer dizer? O seu testemunho dentro da sua casa vai ser um dos melhores testemunhos que você pode dar para a sua vizinhança, principalmente, né, José? Com certeza. Principalmente para a sua vizinhança. E diz assim: é importante que a sua família possa ver e ouvir o testemunho da obra de Cristo na sua vida. Nós, como sacerdotes do lar, como pais de família, nós devemos ser exemplo para filho, para mulher, para pai, para mãe, principalmente se eles não seguirem a sua fé. Porque sabe que já tem dificuldade aí, né? A dificuldade já vem deles não seguirem a mesma fé. Mas como você já está firme na palavra de Cristo e você é um fiel a Deus, a sua casa quem manda é você. Exatamente. Então você tem que botar as ordens que Deus impede. É isso mesmo. Vamos lá. Eu ia falar mais alguns aqui, só que vai se estender muito. Então eu vou contar aqui mais ou menos como começar, como você deve começar a fazer um testemunho. Então nós iremos ouvir o testemunho do irmão José, que eu posso afirmar para vocês, meus irmãos, é tremendo. É tremendo. Então, por onde começar o testemunho? Nós podemos começar o testemunho dizendo como você era antes de ter compreendido a graça e o amor de Deus por sua vida. E depois comentar como Ele transformou em alguém melhor. Tente se lembrar como foram os primeiros passos da sua jornada com Cristo. Ou seja, você quer ter um testemunho impactante? Conte primeiro o que você fazia no mundo.
quando eu era do mundo eu adulterava, eu fazia isso, aquilo, outro. E depois você conta o que aconteceu depois que Cristo lhe resgatou. O que foi que Cristo fez na sua vida? E aqui, para a gente poder ter mais ou menos uma noção do que significa esses testemunhos, eu irei fazer algumas perguntas a José aqui e ele vai falar, ele vai nos contar um pouco do seu testemunho, para que cada um de vocês possam compreender o quanto Cristo é maravilhoso na nossa vida. Qualquer dia desse eu posso até gravar um com o meu testemunho, ou até hoje mesmo, né, eu posso dar uma palhinha sobre um pouco do que aconteceu comigo, mas hoje o foco é Seu José. Seu José, ele tem um testemunho tremendo. Eu acredito de coração que vocês irão gostar, que vocês irão se impactar bastante. Então, José, fale um pouco de como foi sua experiência ao conhecer Deus mais pessoalmente. Júlio, a conhecer Deus pessoalmente foi uma coisa que, para mim, não existe explicação. Foi muito maravilhoso, porque Deus é a maravilha, né? Deus é amor. É isso mesmo. Entendeu? E eu conheci o amor que eu não tinha na minha vida. A minha vida era um inferno. Vivia uma vida de qualquer jeito, uma vida que para mim tudo que eu fizesse estava bom. Machucando um, machucando o outro, e para mim estava certo. Mas, através que eu conheci Jesus, então eu percebi realmente que o que eu fazia estava totalmente errado. Eu não estava só maltratando a Cristo, como estava machucando eu mesmo, e aqueles que estavam ao meu redor. Exatamente. Entendeu? Porque muitas pessoas realmente me deram muitas forças, me ajudaram, me diziam, irmão, você é uma pessoa guerreira, uma pessoa trabalhadora. Você está vivendo uma vida de inferno, você está sendo judiado por Satanás. Você está sendo um brinquedo na mão dele, jogado para um lado para o outro. E não percebendo que você ainda está destruindo a vida da sua família. E eu ainda participei um pouco disso aí com você. Com vocês, você participou. Me deram muito conselho, mas você estava... Nada, porque eu estava cego espiritualmente. Mas antes da gente ingressar nessa mesma fé, né? Eu entrei primeiro e logo depois você entrou. Mas antes de eu ingressar também, eu ainda participei um pouco. A gente trabalhava junto, bebia junto. Ainda fazia as tripulações, mas depois a gente percebe que é tudo em vão. É verdade. Entendeu? É tudo em vão. Você está levando uma vida que é sem futuro, uma vida que você faz hoje, amanhã já não vale mais nada. Então, a vida que Deus lhe deu, você tem que conservar ela até o fim da vida, até o restante dos seus últimos dias, porque é uma coisa que Deus lhe deu. Você tem que tomar conta que Deus lhe dá, não é seu, é de Deus. É verdade. Entendeu? Você tem que tomar conta do corpo, do templo do Espírito Santo, que é o corpo que nós temos hoje. Que nós temos, que Deus nos deu pra gente cuidar pra Ele. Porque, irmão Júnior, tudo tem consequência. Hoje você pode fazer, hoje não vai acontecer agora você. Não é imediato. Não é imediato, mas a sua consequência vai vir. E quando vir, ela vem extra. Olha hoje como eu ando. Hoje eu não vou dizer um arrependimento, porque a Deus eu reconheci Cristo. E Cristo me salvou, Cristo me libertou. Amém. Entendeu? Mas eu tenho as consequências do que eu fiz. Tem. Então, eu atraí para mim mesmo, da minha própria vontade, a minha própria doença. Foi eu que atraí ela. Não foi Cristo que me deu doença nenhuma. Cristo me salvou, Cristo tentou me libertar muitas vezes. Amém. Mas eu que não queria dar ouvido. Eu que não dei a voz para o Espírito Santo, não dei voz a Deus, não dei voz a ninguém. Não dei voz a minha familiar, não dei voz a minha esposa, não dei voz para ninguém. É verdade. Entendeu? Eu era eu. Então, José, mais uma pergunta que faz parte, né, do assunto testemunho que a gente está tratando aqui. Relate um pouco do que o Senhor tem feito na sua vida até hoje. Conte, né, vamos começar do início. Conte o que você fazia no mundo, como a gente mesmo já falou, e o que Cristo tem, o que Cristo transformou na sua vida, e hoje você é uma nova pessoa. Irmão João, eu vou dizer, quando eu vivia no mundo, eu achava que eu tinha futuro dentro do que eu fazia, mas não tinha, porque eu me prostituía, eu bebia, eu era tudo que não presta, na verdade, né? Não presta, Porque eu vivia nas drogas, eu vivia na cachaça, eu vivia na prostituição. Para mim, quanto mais mulheres era que eu gostava, ia para a cachaça, porque na cachaça tinha mulher, no meio das drogas, porque tinha sempre aquela menina nova, que até hoje, infelizmente, existe, né? É verdade. Entendeu? Que a gente vê aí.
E como a gente já passou por isso, nós vemos essas mocinhas hoje, essas crianças, esses jovens, é uma dor no nosso coração. Porque sabe que ali é um caminho que não tem volta, a não ser que ele se enxergue antes e que Deus, que ele enxergue que tem um Deus, né? É verdade. Que se ele não enxergar, a vida dele não vai ter futuro nenhum. Não vai. Então eu vi realmente que o que eu fazia não valia a pena. A cachaça, o álcool, a droga, a prostituição, nada disso valeu a pena na minha vida. Entendeu? Eu destruí praticamente a vida que eu tenho até hoje, destruí a metade dela com esse tipo de coisa. A partir que eu fui viver, eu vim viver realmente quando eu enxerguei Jesus, quando eu alcancei a palavra de Cristo. Então quando eu alcancei Cristo, eu digo, agora eu estou vivendo. Porque antes eu vegetava, eu vivia. Como você vai viver? Você enxerga tudo. Você enxerga o seu próprio erro, você vai enxergar o que você fez. Então você vai ter como enxergar no seu próximo o que você fazia. É verdade. Hoje eu vejo uns amigos meus que ainda vou até eles. Hoje eu vou, falo meu testemunho para eles. Se irmão, você vê a minha vida de inferno que eu vivia, porque sai disso, irmão. Eu não venci, eu não estou aqui hoje, irmão. Então se afasta, vai procurar Jesus. E Jesus te ama. Porque eu vejo aquilo ali e me dói. Eu perdi um colega chamado Cordinho. E eu cheguei até a dizer a ele, eu me internei. E eu cheguei até a dizer a ele. Quando ele saiu, ele perdeu a visão, começou a perder a visão, né? E aí ele chegou para mim, como foi sua experiência quando você se afastou de Cristo, quando se afastou do mundo e veio para Cristo? Eu disse, ótimo, maravilhosa, não tem coisa melhor. Tem nem palavra, Não né? tem palavra, não tem palavra. Não tem como explicar mesmo. Não. Cristo é maravilhoso. Maravilhoso demais. E Cristo é imenso. Cristo é uma coisa que você não tem explicação para Cristo. Entendeu? Então eu disse a ele, você quer conhecer como foi minha vida? Venha para Cristo. Amém, é isso mesmo. Venha para Cristo que você vai conhecer. Eu mesmo não sei dizer, porque eu estou vivendo agora, mas que é maravilhoso. E diga a você que se você andar nesse caminho que eu estou andando, você vai encontrar maravilhas. E Cristo vai curar a sua cegueira. Amém, glória a Deus. E relacionado à sua família? Relacionado à minha família, meu irmão, eu baguncei muito a minha família, sabe? Eu tenho um filho de 22 anos, Micael, que é o mais velho. Foi quando eu vivia no mundo do casamento, né? Eu casei agora com a Ana Cláudia, a minha irmã, a mulher esposa. Isso. E tenho duas filhas, mas que é Ana Clara e Laura Emanuela. Mas eu fiz um mal tremendo. Eu fiz na minha família uma bagunça, eu virei minha casa de cabeça para baixo. Eu perdi o amor de minhas filhas, eu perdi o amor do meu filho, que meu filho chegou até me jurar de matar. Olha, o que eu fiz. Mas eu achava que ele estava errado, não era eu. Eu sei. Entendeu? Porque eu estava no álcool, né? Só chegava sempre tá pra gente. Todo dia eu chegava bem em casa, fedendo a cachaça, e eu sou rico. Eu chegava em casa e todo mundo tinha medo. Com certeza quem chegava naquela porta não era eu, não, era um demônio ali. Alcoolizado. Peguei um facão, irmão, pra você ter isso, noção que eu peguei um facão na minha própria casa e por causa de um CD, me lembro até hoje isso, por causa de um CD eu quase matei minha esposa. Eu meti o facão dela, que pegou na geladeira, que partiu quase no meio da geladeira. É complicado. Depois, no outro dia, quando o álcool passou, já não estava no efeito do álcool mais, eu digo, meu Deus, foi o que eu fiz na minha vida. Porque se eu tivesse matado a minha esposa naquele momento, eu estava numa cadeia e meus filhos. E sabe onde estava o CD? Debaixo do colchão que eu tinha escondido. Brincadeira. Quem foi que fez? Satanás me cegou para fazer aquilo. Você está entendendo? É tremendo, né, Zé? Quando a gente para relembrar, assim, né? O que a gente fazia no mundo e as coisas que a gente fazia e culpava as outras pessoas, o mal que a gente ia causar às outras pessoas por erro da gente mesmo. É porque você nunca está errado. É verdade. A gente sempre está na razão. Sempre está na razão. Mas não está, irmão. E sem contar, irmão, que tudo isso que estava prejudicando e aos poucos me prejudicando, viu? E não estava enxergando. É verdade. E sem contar as consequências também de saúde, essas coisas. Essa minha esposa, graças ao bom Jesus Cristo, uma mulher muito guerreira, paciente. Foi obra de Deus, essa mulher. Porque o que ela suportou de mim e hoje não desistiu de mim. É verdade. Entendeu? Lutou. Cheguei a separar da minha esposa, mas ela não desistiu de mim. E ela lutou, correu atrás de muitas coisas para mim, medicamento, me internar. Ela queria me salvar de todo jeito. Entendeu? E através de Deus, ela conseguiu me trazer para o lar que eu tenho hoje. Amém. Glória a Deus. Entendeu? Hoje eu vivo imensamente feliz com a minha esposa e minhas filhas. E meu filho Micael, que hoje me perdoa.
Ele fala com você, me ama de coração. Graças a Deus. O meu filho tem um respeito tremendo por mim. Tudo que meu filho faz, ele liga para mim para dizer o que vai fazer. Eu já dei o testemunho do meu filho, ele disse para mim, sabe que ele chegou para mim? Hoje eu tenho o senhor como pai, porque hoje o senhor não bebe. Tá vendo? E aí eu cheguei para ele uma vez que ele não é evangélico ainda, mas tem muita fé em Cristo que ele vai um dia para buscar o Senhor. Eu oro muito para isso. E uma vez eu cheguei para ele e disse, filho, ele vê essas festas mudando, tem cachaçada, tem isso, aquilo, outro e tal. E ele tem uma dança que ele sempre era professor, né, ensinava. E eu dizia a ele chegava me contando das menininhas de 16, 14 anos, que hoje está todas aquelas roupas, né? Infelizmente a gente vê aí Felizmente, né, irmão? a criança, né? Criança. Tem criança de 9 e 8 anos Já que estão a gente aí. vê no meio da rua praticamente nua. Verdade. Já tem até mais conhecimento às vezes que a gente, que muito certo adulto, né? O negócio desses, a internet mesmo, a gente conversa muito sobre isso, que a internet ele é um mecanismo que ajuda muito na divulgação do evangelho, né? Por exemplo, o vídeo que a gente está gravando aqui agora, ele vai ser, eu creio que vai servir para muitas pessoas tomarem como lição para a sua vida, principalmente por conta do testemunho das pessoas, né? Eu tenho vários vídeos falando sobre vários assuntos, então a internet ela está me possibilitando levar a palavra de Deus para as pessoas, mas a internet também ela ajuda você a cair. Muitas crianças aí têm mais conhecimento de imoralidade sexual, de pornografia, por conta da internet. A internet ela ensina muita coisa errada. Muita criança desobedece pai, desobedece mãe por conta da internet, por conta de vídeos que incentivam a rebeldia da criança dentro de casa. E isso nós como pais devemos ter muito cuidado em relação a isso, né? É verdade. A gente fugiu um pouco do assunto, mas agora me conta uma coisa, em relação à sua saúde. Meu irmão, em relação à minha saúde, eu estou na mão do Senhor. É Deus que hoje me equilibra, é Deus que me dá o pão, porque eu digo de coração e pode acreditar, meus irmãos. Eu faço o que eu faço hoje e não sou eu. É Deus, porque a minha doença, eu tenho uma doença que não tem cura, que tem Jesus, minha cura na verdade, mas a minha não tem mais. Eu tenho que me tratar, me cuidar e custa muito primeiramente de Deus, né? Porque foi Deus que hoje me levanta, me dá comida e me levanta inteiro. Porque, olha, não tem coisa melhor, irmão Júlio, na vida do que a fé. É verdade. Eu tenho muita fé no meu Deus e oro todo santo dia e peço sempre a saúde, meu Deus. Amém. Eu vou trabalhar com meu irmão Elias quando eu chego no meio do caminho. Estou cheio de dor, mas eu fico calado, vou lá caladozinho, faço o meu serviço. Que hoje eu sou soldador, mas eu estou trabalhando como servente de pedreiro, porque a saúde já não permitiu mais, né? E quando eu chego em casa já no pó. Mas Deus ele já lhe deu muito livramento em relação à saúde também, né? Deus, eu já me livrei, eu tive um livramento uma vez já no álcool, que um cara chegou para mim mesmo, botou a pistola na minha cabeça, porque ele tomava dinheiro e não sei, foi Deus que de repentemente ele olhou para mim assim, eu disse, irmão, é o seguinte, dinheiro não tenho, vivia no mundo que nem ele, né? Eu disse, irmão, dinheiro não tenho. Se você, como você diz, o que eu amo, que você encontrasse na frente, ia matar se não tivesse na qualidade, então você pode matar, porque eu não tenho na qualidade. Dinheiro não tenho, só se tiver minhas roupas. E ele chegou para mim e disse, irmão, vai para casa, pode ir embora, porque eu nunca vi um homem de coragem que nem você, com arma na cabeça dizer que poderia atirar. Quer dizer, ali foi eu, foi Deus que me deu aquela força para eu falar. E não conhecia a palavra de Deus, né? Então foi o livramento de Deus. Aí hoje, depois que eu passei a entrar na palavra de Cristo, então a tudo aquilo que veio no passado, eu reconheço que foi Deus. Amém. Que fez para mim, porque me deu um livramento, porque ele tem um propósito na minha vida. Tem também um livramento tremendo que Deus deu na sua vida, que foi seu pulmão. Meu irmão, eu bebi tanto, o álcool foi tão terrível na minha vida que me deu água no pulmão. E o povo dizia, mas irmão, saquete, nada, sempre ignorando. Os irmãos da igreja, meus irmãos na fé da igreja, todos da minha igreja adventista, me davam conselho, me aconselhavam, ia na minha casa, rapaz, irmão, até o pastor, meu pastor Jorjão. Pastor Jorjão. O pastor Jorjão, ele várias vezes chegou para mim,
até hoje, ele tem um imenso carinho pela minha família, pastor Jorjão, porque eu dei vida a ele. Amém. Entendeu? E ele, através das mulheres dele, eu vim realmente parando, e hoje realmente eu parei. Mas eu tive algo no pulmão, passei, me internei, foi 5 dias internado, aquele hospital de jogos não é brincadeira, irmão, eu via coisa ali quando eu dizia, estou morto, vou morrer, meu Deus me ajuda. Então foi na hora que eu vim reconhecer Deus, olha, na hora da ordem, da aflição, na hora da morte. E Deus há muitos anos já avisando que eu tinha que parar, entendeu? Exatamente. Eu vim reconhecer Deus na hora disso. Eu fiz a cirurgia no pulmão, saí de lá do hospital foi um sucesso, graças a Deus, porque Deus estava comigo todo o tempo lá. O tratamento lá para mim foi uma bênção de Deus. Irmão, eu não acredito que quando eu cheguei na porta do hospital, com a minha esposa Cláudia, ela estava de testemunha aí. Quando eu botei o pé no carro para fora, foi o irmão da igreja que me levou, o esposo de Rose antes. Sim. Quando eu botei o pé no carro para fora, que eu botei o pé na porta do hospital João Alves, o médico ia tirando o jaleco para ir para casa já, né? Quando ele ia tirando o jaleco, ele me viu, levantou a cabeça que me viu, eu pode vir. Botou de volta o jaleco, a irmã me chamou. Aí eu fiquei assustado. Oxente, olhei para trás, não é o senhor mesmo, pode vir. Traga ele, moço, por favor. Eu nem passei pela recepção para fazer a ficha, eu fui diretamente para o consultório médico. Quando chegou lá, ele disse, eu vou dar 5 dias internado. Aí eu disse, oxente, sem conhecer, sem nada. Minha esposa começou a chorar, eu entrei também de choro. Eles começaram a me internar. Se o senhor não tem medicamento nenhum, eu disse, estava aqui, moça, faça esse raio-x, quando a senhora vir, a senhora me entrega, depois a senhora faz a ficha dele. Não se preocupe não. Então ele ficou calado. Aguarda aí. Quando ela voltou com o raio-x, aí ele botou isso na parede assim, e botou a água, aí acendeu, me mostra ali seus órgãos. Eu quero que o senhor mostre só um órgão do senhor ali. Ou então uma veia sanguínea. Eu não via nada no meu corpo. Eita, cara. Nem os ossos, nem o esqueleto mostrava. Só água, aquele negócio branco. Eita. Aí ele chegou e disse, tudo isso aí é água, seu pulmão está cheio de água mesmo. É por isso que você respira e dói tudo, não são os seus órgãos. É o seu pulmão. E vai ter que ser operado. Ali é arriscado a bronquiaspirar, né? Que é voltar a água todinha quando você assim, meu irmão, assim que eu disse isso, eu já entrei em desespero, que a pessoa fica, né? Rapaz, sim. Mas imediatamente minha esposa também se controlou e disse, filho, é a fé. Eu disse, agora é só Jesus mesmo, né? E só ele mesmo. Quando eu entrei lá para dentro, eu comecei a cansar, o médico me dizia só, o senhor tem que parar de ir com cansaço, porque senão o senhor vai morrer. Não tem como fazer cirurgia, eu sou cansado desse jeito não. Tomei 4 horas de oxigênio. Ele amarrava na minha mão esses bolas de oxigênio. E eles me ensinou lá dentro, ele mesmo, os próprios médicos me ensinou a eu usar o balão para que não esperasse pelas enfermeiras para que eu não morresse. Obra de Deus, irmão. Ela tá trocando, para eu mesmo trocar. Obra de Deus, ninguém faz isso não, porque o hospital não era nem o médico ser irresponsável, né? Porque muita gente precisa atender. É verdade. Então ele teve esse coração manso de me ensinar a mexer no oxigênio. E amarrou no meu pulso, era amarrado no meu pulso. E ele disse para mim, não solte, senão quando a SAMU chegar, ela carrega seu oxigênio. Então eu era aqui, eu não dormia. Era segurado aqui e na máscara. Uma máscara aqui e outra de reserva. E sempre controlado. Depois de 4 dias no oxigênio, o médico cirurgião veio e disse, senhor José, eu disse, minhas vezes, lá vou eu. Tinha uns 4 na minha frente que não resistiu, não conseguiu, mesmo para mim que eu. Não resistiu não. E eu vejo tudo aquilo, né? O mais triste é ver você ver aquilo. Acontecendo. Mas aí, irmão, eu comecei a acessar minha fé lá dentro. Eu comecei a crer em Deus. Amém. E eu disse, é forte a gente lembrar, né, do que a gente já viveu, do que já aconteceu na nossa vida, principalmente em relação à nossa saúde. E hoje a gente ter a capacidade de falar sobre isso é tremendo, é tremendo. E eu disse para o próprio Deus, Senhor, se o Senhor me tirar daqui dentro, eu prometo ao Senhor que aconteça o que acontecer na minha vida, eu não saio dos seus caminhos. Amém. E eu Mas o pulmão, ele estava muito deteriorado. estava totalmente destruído. E aí ele foi, fez cirurgias, fiz a pulmão, doeu.
tudo cru, que não sentia anestesia, mais estava cheio de água. Aí ele fez a cirurgia, aí assim que terminou a cirurgia, voltou para a maca de volta, né? Aí eu esperei esse médico que me atendeu, quando eu cheguei no hospital, né? Quando ele chegou foi que ele disse, Sr. José, como é que o senhor está? Eu disse, eu estou bem, tem feito a cirurgia. Aí ele disse, o senhor tem que deitar para o lado que foi feita a cirurgia. Porque tem que pressionar para estancar. Entendeu? Eu digo, meu Deus, como é que eu vou deitar, doutor? Tá aberto. Doendo. Aí ele disse, o senhor tem que fazer isso, Sr. José. Infelizmente eu não posso fazer nada. O senhor só vai poder sair daqui dentro se o senhor fizer isso. Eita. Foi. Aí eu disse, meu Deus do céu. Eu deitei, devagarinho, deitei, fiquei com um pouco de peso no braço, né? Depois fui arriando e consegui adormecer, porque depois da cirurgia adormeci. Mas foi no dia que ele chegou lá. Uns 5 dias que ele me disse que ia me dar 5 dias. Lembra? Foi certinho, meu irmão. 5 dias. 5 dias. No quinto dia ele chegou lá, o médico. Aí ligou para mim a série e disse, como é que o senhor está? Eu digo, eu tô aqui, né? Ele disse, olha, o senhor está muito magro, está comendo o quê? A medicação, o senhor está para dentro, também estou comendo direitinho. Eu fui lá, eu fui tão bem tratado lá dentro, que eu comia até meia-noite, chegava comida para mim. Mas eu não consegui pegar peso. Eu não conseguiu pegar peso com a alimentação que eles estavam dando? De maneira alguma, não consegui. Eu fiquei muito tempo, com álcool eu não comia, quando eu bebia. O álcool que me enchia, eu cheguei da barriga cheia, entendeu? É verdade. Então, aí depois que ele disse, eu vou dar alta. Aí eu fiquei alegre, fiquei feliz, minha esposa. Eu disse, minha esposa, ela disse, e aí, ele vai me dar alta. Sem contar que o sogro que a minha esposa passou, porque nós já tínhamos um sogro em casa que era deficiente, que ela tomava conta, né? Aí aquela luta do hospital para lá, hospital para cá, olha, não foi fácil. É guerra. Não foi fácil, não. É luta. Mas Deus me restaurou, irmão. Eu perdi 75% do meu fígado. Eu cheguei no arrepio. Perdi 75% do meu fígado. Eu tive a cirrose. Não cheguei a ter a cirrose hepática. A hepática é aquela que não tem cura, mano? Não tem cura. A cirrose hepática, ela começa a água no sangue, né? Eu sei. Então, aí já era. Não tive, graças a Deus. Tive pneumonia forte. E a tuberculose. E através desses problemas foi que ele chegou lá no hospital e disse, não, eu vou liberar o senhor para o senhor começar a se cuidar em casa, porque o senhor está aberto e aqui dentro você pode pegar uma infecção. Aí seria pior. Aí seria pior. Eu já estava estudando dentro de mim. Se pega essa infecção ali. Agora é interessante, né? Que um local onde está para cuidar da gente, para que a gente fique bom, é arriscado a gente piorar. Isso. Depois da cirurgia você pode pegar uma infecção. É verdade. Cheio de bactérias. Cheio de bactérias, né? Muitas pessoas com doenças diferentes. Várias pessoas passam por lá. Ele mandou ir para casa, aí ele foi lá na farmácia e disse, ele aplicou comigo, eu disse, Zé, se eu encontrar, a minha esposa estava lá, né, disse, se eu encontrar um remédio que o senhor vai precisar de usar esse remédio, e esse remédio só o Estado pode lhe dar, nem farmácia vende. Tá. Só ele que pode, como o senhor fala, de Deus, graças que eu muito, e serviu muito a sua palavra de Deus, que lhe curou. Então, como você tem muita fé em Deus, então, primeiramente você fala de Deus, cura sua fé com Deus, e segundamente esse remédio. Aí eu disse, pois não, se eu vou ver se tem, se tiver, o senhor libera o senhor hoje. Aí eu digo, Senhor, que tem esse remédio da farmácia? Doido para vir embora, meu irmão. 5 dias ali dentro. Ali dentro não é muito bom. Parece que eu passei 5 anos. Eu passei uma semana ali também, não é muito bom não. Aí ele foi lá na farmácia, minha esposa ficou lá, nós orando lá dentro, e ele foi, quando ele voltou, olha que benção, tinha 18 comprimidos, único. Olha. Chama-se Cochip 4. Cochip 4, nunca esqueci desse remédio. Aí era para eu tomar 32 comprimidos. Era 4 comprimidos por dia, todo dia, durante um mês. Durante um mês? Durante um mês, era 4 comprimidos, todo dia eu tomava eles. Eram 120 comprimidos por mês. Eu tomei 720 comprimidos. No ano? Durante 6 meses. 6 meses. Foi 6 meses de tratamento. 6 meses. Depois eu passei mais 3 meses, porque eu fiquei fraco, não teve firmeza nas pernas. Aí afetou muitas coisas, né? Que hoje eu tenho. Estou com trombose na coluna cervical, estou com hernia de disco, tenho bursite nos ossos, entendeu? Eu sinto as dores nas pernas, que hoje ainda sinto.
tem um formigamento nas mãos, Nas mãos, pernas. nos pés. Aí não tem muita firmeza nas mãos, quer dizer, tudo através do álcool. E foi a consequência que eu procurei, né? Aí a gente pode ver que mesmo a gente transformando não, que quem transforma é Cristo, mas mesmo a gente entregando a nossa vida a Cristo, a gente vê que as consequências elas vêm aí. Não, mas velho. Né? Porque assim, a gente pode, tem muitas pessoas que podem se enganar, eu vou me tornar cristão, vou me curar, ou Cristo vai me curar e eu vou estar 100% de novo. Não tá não, irmão. Não tá não. A luta é constante, é um leão por dia. É um leão por dia. O que Deus vai fazer na sua vida é lhe dar força e saúde. É isso mesmo. Porque Ele vai dar força e saúde todo o tempo para você lutar contra a causa que você mesmo procurou. Exatamente. Entendeu? Aquelas então, consequências que vão vir depois, Deus ele vai lhe ajudar a superar. Olha, Paulo. É verdade. Paulo, com a fé que ele tinha em Deus ali, ele superou. Tudo. E aguentou tudo. O espinho. O espinho na carne, ainda teve o espinho na carne que ele levou para o resto da vida dele até a morte. Aquilo foi o que dele, não foi uma consequência? Paulo não teve que carregar aquela consequência? Foi, exatamente. E quem somos nós? Quem somos nós? Exatamente. Entendeu agora? Então, eu hoje carrego uma consequência e digo a todo mundo, eu sou feliz hoje, muito feliz. Primeiramente conhecer Jesus, estar no caminho dele e fazer o que eu faço hoje. É levar o evangelho e meu testemunho, ao do canto que eu chego. Não tenho vergonha de contar para ninguém. E hoje, futuro primeiro diácono da igreja. O nome de Jesus, graças porque Deus quando Ele manda a ele manda a bênção por completa. É verdade. E hoje Ele me restaurou, entendeu? Ele me restaurou e a cada dia Ele sempre me restaura. Não só a mim, todos aqueles que têm fé e creem nele. Amém. Glória a Deus. E sem falar, irmão, que eu ainda perdi 2,50% das minhas cordas vocais. Eu não falava não, hoje eu falo. É verdade. Eu não falava não, eu perdi as vozes, perdi a voz, perdi tudo. Hoje dá pra entender direito o que você mesmo fala, rouco, não dava. Né? Mesmo rouco, a voz, mesmo rouco, mas ainda saía antes. Não saía nada. Não saía quase nada, era mesmo. Não saía nada. Então tudo isso foi consequência do álcool, foi consequência do que eu procurei. Porque antigamente, irmão, Júlio, não vou mentir pra você não. Ele dizia, cadê esse Deus que tanto fala? Por que eu passo por isso? Mas você sabe quando foi que eu vim enxergar por que eu estou passando por isso? E que Deus existe. E o que eu nunca mais na minha vida murmuro contra o Deus que existe. Porque foi eu que procurei, não foi Deus que me deu, não. A gente sabe que quando a gente passa a entender que toda consequência ruim que acontece em nossa vida são méritos nossos mesmo, a gente começa a entender o trabalho que Deus faz em nossa vida. Não é Deus que bota nada em ruim na sua vida, não. Deus dá tudo que é bom, meu irmão. É verdade. Olha, Deus colocou no mundo um livro maravilhoso. Um livro maravilhoso. É um manual da nossa vida. É um manual da nossa vida. O povo disse, eu não entendo. Como é que não entende? Lê a palavra e olha para você. A palavra de Deus diz que até uma criança consegue ler. Consegue ler. E entender. Ler e entender. Entendeu? Exatamente. Como é que você não entende agora? É um manual de tudo que você fez na sua vida. De tudo. Ele vai ensinar, tá ali. Tem a pergunta e a resposta. Deus lhe deu a pergunta e a resposta pelas suas mãos. É verdade. É um livro onde há resposta para tudo aquilo que ninguém viveu ainda. A pergunta é de você vai no livro e vai ter a resposta. É verdade. Então, tudo isso aconteceu comigo porque eu procurei. E eu digo hoje, meus amigos, irmãos, sai desse caminho porque você está procurando um inferno para a sua vida. É verdade. Você está dando espaço para Satanás destruir a sua família. Você está dando um espaço para que ele entre e faça morada. E não faça isso não, porque quem pode entrar e fazer morada na sua vida é só Jesus, porque é dele o que você tem. E Cristo ele é tão educado que a palavra diz que ele não invade, ele bate na porta. Isso é uma coisa muito, muito linda de Cristo, de que não é um poderoso, que ele pode fazer com nós o que ele quiser. O dono de tudo. O dono de tudo. O dono de tudo. Ele tem autoridade para fazer o que ele quiser, mas o que é que ele faz? Ele espera que você permita que ele faça. Exatamente. Quantas vezes você vai assim, muitas pessoas dizem, esse daí, não tem jeito mais não. É verdade. Quantas pessoas não moram no bairro que eu moro? Um monte. Até minha professora foi a primeira, me dizer que não tinha mais jeito. E hoje sabe o que ela disse para mim hoje? Quem diria quem era você, quem você é hoje? Quer dizer, isso já é um testemunho. É isso mesmo. Entendeu? Porque quem era eu antes e hoje quem eu sou. E eu também vejo que quando a gente está evangelizando, que a gente passa lá
do Manuel Preto. É, do Sebastião ali. O pessoal fica na esquina ali, Aqueles bebês bebinho. quando eu passo por aí. Pode ajeitar. Mas eu vejo porque eles mesmos falam, José, E você vê que eu tá não na vou- fé, eu nem levou vou aí, ele, né? eles mesmos Ele falam. falou, né? Ele chega e diz, rapaz, você mudou. Eu digo, você pode mudar também. Então, para a gente poder finalizar aqui, nós vemos aqui um pouco, né? Porque se a gente for contar seu testemunho todo, a gente não sai daqui não. Depois de contar o testemunho, mas ia passar um ano inteiro só contando o testemunho. É verdade, é verdade. Porque são muitas coisas que tem aqui que faz nossa vida e Deus mudou, né? É, exatamente, José. Então, como está escrito na palavra de Deus, eu vou ler um texto bíblico aqui, que Paulo, ele fala muito também sobre isso. Que ele diz assim, está escrito, cri, por isso falei. Paulo diz, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Queridos, Amém. quando a gente crê em Deus, tudo na nossa vida se torna um testemunho. Tudo na nossa vida se torna um testemunho. Paulo, como a gente havia falado mais cedo, ele foi um dos maiores testemunhos. Mas tem outros testemunhos aqui que desde o Antigo Testamento eles são exemplos pra gente. Por exemplo, Abel. Por meio da oferta dedicada ao Senhor, Abel deu bom testemunho do seu amor, dedicação e reverência a Deus. Moisés deu testemunho ao faraó e ao povo de Israel acerca de Deus e da sua lei, e também profetizou acerca de Jesus Cristo. Josué e Caleb, esses dois exploradores, deram bom testemunho da terra que foram espiar. Nós conhecemos bem a história dos espias, né, que chegaram lá e voltaram dizendo que a terra não era boa, que o exército era tremendo, que eles não conseguiriam entrar, e somente dois gigante, né? eram todos gigantes, né? Ainda pior, falso testemunho. Aí só Josué e Caleb foi que tiveram fé e disse, não, nós conseguimos, com o Senhor nós conseguimos tomar conta da terra que Ele nos deu, né? E depois de possuírem a terra prometida, Josué também testemunhou que ele e sua casa serviriam ao Senhor, como está descrito lá em Josué 24, 14 e 15. Davi testemunhou durante o cerco dos filisteus. Quando Golias afrontava o exército de Israel, Davi se dispôs a enfrentá-lo. Olha que interessante a história de Davi. A gente olhando direitinho no tempo que Davi enfrentou Golias ali, ele era uma criança. Ele era um jovem, ele não era um homem feito ainda. Era um jovem, mas a confiança dele no Senhor fez com que ele derrotasse aquele gigante. Ele não temeu, né? Não temeu de jeito nenhum. Embora fosse bastante jovem, deu testemunho de como Deus o tinha livrado de um leão e de um urso, que confiava que o Senhor o ajudaria contra o gigante. Ana faz até menção à sua esposa. Ana, depois de orar com amargura de alma, pedindo por um filho, Ana pôde testemunhar o que Deus lhe fez, que foi dar um filho. Ela era estéril, orou a Deus, né? Ainda foi zombar o sacerdote Eli, o sumo sacerdote Eli ali achava que ela estava embriagada na hora que ela estava orando, né? Basicamente ali zombou dela pelo fato dela estar ajoelhada, chorando, orando ali. Mas depois ele viu que o que ela havia pedido era uma bênção tremenda. E para honra e glória de Deus, o Senhor concedeu para ela, né? Com certeza. A menina escrava, serva de Naamã, que ela não tem descrito o nome dela, mas que o testemunho dela foi tremendo. A milagrosa história da cura do general sírio Naamã só aconteceu porque uma menina deu testemunho do Deus de Israel. Depois o próprio general também deu testemunho. A menina falou para a mulher de Naamã que existia um profeta, um homem de Deus, que poderia curar ele. E ele foi lá e foi curado, e depois ele mesmo deu testemunho do Senhor para as outras pessoas. Nabucodonosor, rei da Babilônia, testemunhou sua experiência com Deus e reconheceu que Deus é justo e corrige aos arrogantes. Esdras e Neemias. Esdras era um sacerdote e Neemias era um
copeiro do rei persa e tornou-se um governador, uma autoridade enviada para reconstruir os muros de Jerusalém. Este era um homem de oração, patriota, cheio de coragem e perseverança. Após o exílio, o bom testemunho desses homens deu início a uma reforma estrutural e espiritual no meio do povo de Deus. E claro que a gente não pode finalizar sem os discípulos, né? Os discípulos cristãos como testemunhos. E João 15, 27 diz assim: e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. O próprio Cristo falou isso. Olha, vocês irão testemunhar porque estarão comigo. Então, queridos, esse foi o vídeo de hoje. O conteúdo aqui ele é grande, bastante grande. Mas eu queria deixar só uma frase para que vocês possam refletir, né, nesse texto, nesse vídeo que nós estamos fazendo aqui. E o texto que eu gostaria de deixar para vocês está lá em Romanos 1,16, que diz assim: não se envergonhe da sua fé, revista-se com a palavra de Deus. Não deixe de falar o que aprendeu na Bíblia Sagrada, nem o que ele fez por você. Ninguém melhor que você mesmo para dizer como Deus tem agido em sua vida. Expresse e pratique o amor de Jesus Cristo, o amor que Jesus Cristo ensinou. O mundo precisa conhecer a verdade e você pode ser usado como um instrumento de Deus. Seja uma ponte para aproximar pessoas da fé verdadeira em Cristo. Todos que convivem contigo devem saber o quanto Ele tem lhe feito bem. Queridos, amém. O nosso testemunho, ele é maravilhoso. Ele ajudará a salvar mais vidas. Ele ajudará a trazer mais pessoas para os pés de Cristo. Nós devemos a todo momento nos lançar aos pés de Cristo. E através desse lançamento da gente, da nossa própria vida, outras vidas irão se lançar também. Então tenha isso em mente. Estude a palavra de Deus e testemunhe. Testemunhe tudo que já aconteceu, tanto de ruim como de bom na sua vida, porque as coisas ruins que acontecem na sua vida, as dificuldades, né, Zé? Como a gente mesmo aprende, as dificuldades, as provações, elas servem de fortalecimento para a nossa vida, para a nossa alma e para a nossa espiritualidade. Então, meus queridos, que Jesus lhe abençoe. José, muito obrigado pelo seu testemunho. Mas qualquer outro vídeo aí a gente vai fazer a continuação, porque a história de vida desse rapaz é tremenda. A gente contou só um pouco aquilo que aconteceu na vida dele. E quem sabe, né, no próximo vídeo aí eu conto um pouco da minha e completo com a dele. Jesus abençoe a todos vocês. Vamos fazer uma oração. Vamos finalizar com uma oração, falar com o Papai do Céu. Oremos. Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, Criador dos céus e Criador da terra. Obrigado, Senhor, por esses testemunhos que o Senhor tem deixado na Tua palavra para servir de exemplo para cada um de nós. Obrigado, meu Deus, pela vida do seu filho José. Obrigado pela vida, meu Deus, da família dele, que foram guerreiros e estão com ele até hoje. Obrigado pela vida da esposa dele. Obrigado, Senhor, pela vida da minha família e pela vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor venha pôr a Tua mão santa sobre cada um deles. E que o Senhor venha, meu Deus, permanecer com cada um de nós, nos dando força e sabedoria para discernirmos o que é certo e o que é errado. Fica com cada um de nós e, Pai, por favor, te pedimos, nos abençoa e nos ajuda a nos consagrar cada dia mais. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Queridos, fiquem todos com Deus, Jesus abençoe e até o próximo vídeo. E não desista de Jesus. Jamais.